E aí, gente, então vamos aqui para mais um vídeo e a gente vai falar agora sobre o teste Live in the UK, né? O teste que você faz para quando você quer tirar sua cidadania. Se você não viu os dois últimos vídeos, veja onde eu mostrei qual é o processo, tudo que você tem que seguir os sites. Logicamente, você tem que ter um nível de inglês para ler tudo que está escrito nesses sites, entender. O primeiro vídeo é falando sobre as explicações do do governo, como que você tem que fazer a aplicação, né? Tudo que você precisa. O segundo vídeo eu mostrei aqui o teste, né, de proficiência, né, um site que mostra que faz o teste. Você tem vários outros lá também que você vai poder acessar, escolher um provedor de teste diferente para sua proficiência de inglês, caso você não seja formado aqui na Inglaterra. Se tiver uma formação aqui de faculdade na Inglaterra, você não precisa fazer o teste de proficiência, mas você precisa do seu certificado da faculdade para poder mostrar, e ele vai juntar com esse aqui que a gente vai fazer agora, beleza? Vamos para a tela. Bom, galera, esse aqui é um dos sites que você tem esses testes, você encontra vários outros testes. O que eu recomendo, faça o máximo de testes possível para você treinar e também salve esses arquivos, né? Dê print para você ler, para você estudar e tudo mais, sabendo a resposta, beleza? Esse aqui é o site lifeintheUKtest.co.uk. Logicamente, o teste que você vai fazer aqui não é 100% o teste que você precisa fazer para conseguir passar. Então ele só te familiariza com o formato do teste oficial, né? Ele consiste em 24 questões, dessas das quais você tem que acertar 18 para passar. Aqui você tem mais algumas explicações, tudo que você precisa saber sobre o teste. E aí você vai ler todos eles, vai clicar nesses links, vai abrir e vai ler. Você tem que ter um nível de inglês para fazer, mas vamos entrar aqui no teste para a gente ver, ó. Bom, gente, vamos aqui para o teste, né? Estamos aqui na página Life in the UK, como eu já falei. Vejam os vídeos anteriores que vai ser importante para vocês. E a gente vai dar um start aqui no teste, galera. Aqui a gente começa o teste. Algumas perguntas são fáceis, outras são mais difíceis. São muitas perguntas. Depois eu mostro um pouco mais sobre esse site, explicando os padrões que ele segue para vocês verem, porque é uma forma de também a gente estudar um pouco mais e ajudar as pessoas que estão fazendo. Bom, Life in the UK Test, questão 1 de 24. O que eu vou fazer? Eu vou ler a pergunta traduzindo em português e vou dar um tempinho para vocês lerem ela também em inglês aí, que você também já tenta você entender, beleza? Então eu vou ficar em silêncio, vou grifar, né? Vou dar um highlight ali na pergunta, como se você estivesse lendo, e vou traduzir ela para o português, beleza? Vamos lá, primeira pergunta. Quando é o St. David's Day? Cara, quando que é o dia do St. David's? Você sabe, tem ali 23 de abril, 17 de março, 1º de março, 30 de novembro. Qual desses dias? Mas não é uma coisa comum das pessoas saberem, então vamos lá. Eu vou aqui, 1º de março, acertei. Quando eu errar, vai ter um comentário embaixo mostrando por que eu errei e qual é a certa, explicando um pouquinho da história. Aí eu mostro para vocês também. Então, acertei, a primeira já foi tranquilo, vamos para a segunda. Qual desses não é um princípio fundamental da vida inglesa? Dirigir um carro? Cuidar da sua família, de você mesmo e da sua família? Cuidar do meio ambiente? Tratar os outros com igualdade, lealdade, justiça e tudo mais. Qual desses não é? Bom, dirigir um carro não é tão importante, os outros 3 são mais importantes, então por isso tem que prestar atenção na pergunta. Vamos lá. Dirigir um carro, acertei a segunda. Tá fácil por enquanto, mas vamos lá. Onde que esse lugar é localizado? Eu não faço ideia do que é isso, por exemplo. Aí aqui tem os lugares. Eu vou chutar, ou seja, chute não quer dizer que acertei e me dei bem. Não, chute é chute. Você tá indo ali, ó, 50-50. Eu vou colocar Trafalgar Square. Errei. É nesse Whitehall. Vamos ver, ó. Incorrect. Pode ser visitado em Londres, no lugar tal. Galera que já fez aí bastante passeio turístico, e eu morei em Londres, mas trabalhava, nem passava perto desse lugar. Então eu chutei, não sabia. Vamos lá. Ou seja, de 3 eu já errei uma. Então vamos para a próxima. Quem foi o primeiro a vencer a medalha de ouro nas Olimpíadas dos 10.000 metros? Aqui tem as opções. Eu vou chutar esse aqui, cara. Beleza, tô indo bem ali, só que 2 foram chute já. Vamos para a próxima. Qual é a capital da Inglaterra? Belfast, Irlanda do Norte. Cardiff, também não é. Edimburgo, fica na Escócia. E aqui está perguntando que é a capital da Inglaterra. Lembrando que Inglaterra, Wales, Irlanda do Norte e Escócia fazem parte do United Kingdom, né? Aqui está perguntando especificamente da Inglaterra. Inglaterra, Londres. Isso aí todo mundo sabe. Foi fácil, até aqui tá de boa. Vamos para a próxima. Qual desses
é um famoso evento de música clássica na Inglaterra. Não conheço também, vou ter que chutar, galera. Vou colocar nesse aqui porque fala de festival no chute. Errei, é esse aqui, ó. Bom, aqui ó, o evento, e ele está explicando por que eu errei e fala onde ele acontece, ó. Royal Albert Hall em Londres. Se você já foi nesse evento, você já vai saber. Eu não sabia, por exemplo, mesmo morando 3 anos em Londres. Não são coisas comuns, ou seja, já errei 2 das 6 primeiras. Qual das seguintes é parte da Inglaterra? Aí você aqui, Channel Island, Canadá, Santa Helena e Wales. Essa aqui tá fácil, a gente vai de Wales, acertei, essa aqui não teve problema, foi bem fácil até, e né, você tem que saber o mínimo de geografia. Canadá, embora o rei britânico seja também rei do Canadá, né, o Canadá não faz parte do Reino Unido, Irlanda do Norte e Inglaterra. Então vamos para a próxima. Essa já começou a dar uma complicada, pelo menos no tamanho, vamos lá. Leiam aí. Eu vou chutar. E acertei no chute, galera. Não fazia ideia dessa, pra você ver. Se a gente for na realidade, sem estudar, lógico, tô aqui sem estudar, sem nada. Então você tem que pensar isso. Se eu vou lá e leio o livro, pesquiso sobre isso, a chance de acertar é muito maior. Nessa eu tô indo cru pro negócio. Vamos lá, ó. Vamos a seco. Então acertei. O Crystal Palace. Bora pro próximo. O que foi que criou, né? O que criou o Reino Unido, the Great Britain and Ireland? Difícil essa aqui. Eu tô entre essas duas, cara. Vou ir nessa daqui. Errei. Tá vendo? Fiquei entre as duas e chutei errado. Então vamos lá, ó. Em 1800, cara. Ou seja, você vai aprendendo aqui. Lembrando que eu tô a seco. Eu não li nada sobre esse assunto. Tô só testando se eu passaria ou não. De primeira sem estudar. Vamos para mais uma pergunta. Which of these UK landmarks is in Wales? Qual desses é em Wales? Por exemplo, Lake District, eu sei que não é, porque a gente já foi para Lake District. Tem mais de, sei lá, 50 vídeos de Lake District aqui, mostrando tudo quanto é lugar que a gente foi lá. Não é, isso eu já sei. Giants of Causeway, já falei de Giants of Causeway aqui no canal também. E fica na Irlanda do Norte. Eu fiz esse rolê quando eu morava lá na Irlanda, então já sei que também não fica em Wales. Aí me sobrou Snowdonia e Loch. Qual que eu vou chutar aqui? Qual que você chutaria? Eu acho que eu vou nesse daqui, galera. Acertei. Snowdonia. Então quer dizer, mais um que foi no chute, sem experiência nenhuma, mas pelo menos eliminei 2. Aí eu fiquei ali nos 50%. Se você tem muita dúvida entre vários, beleza. Mas, por exemplo, a maioria das pessoas podem conhecer sobre Lake District, que é um dos lugares mais famosos aqui da Inglaterra, mas não conhece, por exemplo, o Giants of Causeway, que é um rolê que vale a pena conhecer lá na Irlanda do Norte, muito bonito, quem puder vá lá. Vamos para a próxima. Quando as primeiras comunidades cristãs apareceram na Inglaterra? Na Britânia. Temos essas opções. Primeiro, século 1 e 2, século 2 e 3, século 3 e 4, século 4 e 5. Eu vou chutar 3 e 4 aqui, galera, mas é no chute também, não tenho certeza. Já vi várias coisas sobre, mas é aquilo, às vezes tem tanta informação que você se confunde. Eu vou chutar aqui 3 e 4. Acertei, mas foi no chute. Talvez por alguma pequena lembrança de algo que eu vi, né, em filme, ou em seriado, ou em até livros que eu li. Mas não tinha certeza, mas ali estava mais ou menos. Acho que primeiro, século primeiro e segundo não foi, segundo e terceiro também não iria. Quarto e quinto seria uma das opções, mas terceiro e eu acertei mais uma. Vamos lá. Próxima pergunta. O governo do Reino Unido não usou seu poder para suspender a Assembleia da Irlanda do Norte. Isso é verdadeiro ou é falso? Me responda aí, meu amigo. Você acha que você sabe isso? Olha o nível da pergunta, cara. É verdadeiro ou é falso? Eu vou chutar que é verdadeiro, porque a pergunta está negativa. Simplesmente tentar a sorte. Errei. E aí vamos colocar aqui, ó, a resposta. Deixar aqui para vocês lerem. Vou grifando aqui. Quem quiser dar um pause aí na tela, dar uma lida.
Ou seja, como vocês podem ver, tem muitas questões políticas, sociais e tudo mais nessas questões, e não é tão simples. Vamos para a próxima. Eu acho que essa aqui é um tipo de pergunta que pouquíssimas pessoas acertariam, né? Logicamente, se você tem um livro que se chama Vida no UK, e aí você vai ler esse livro para poder estudar para essa prova, e aí você vai ter uma vantagem um pouco maior. Mas também não é garantido que essas perguntas que eu estou passando aqui, elas vão ser as mesmas perguntas que vai cair na sua prova. Quem construiu o Tower of London? William the Conqueror, Henrique VIII, Oliver Cromwell, Henrique VII. Eu vou de William the Conqueror. Essa aqui eu tenho quase certeza. Acertei mais uma, galera. Vamos nessa. Vamos para a próxima. Qual dois, olha, tá bem grande aqui, deixaram bem para a gente ver, são territórios britânicos fora da ilha, né? Fora o Havaí é um território britânico, a Irlanda é um território britânico, Santa Helena é um território britânico, já apareceu em duas questões esse Santa Helena, né? The Falk Island, a gente tem que ver aqui. Havaí, eu sei que não é, Irlanda não é, Irlanda do Norte é, estão no mesmo território, mas Irlanda do Norte que está acima é. Santa Helena e The Falk Island, qual dos dois é um território? Which two? Ou seja, são dois. Então eu vou escolher esses dois, galera. São as duas opções que eu tenho aqui, ó. Qual? Dois. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é na pergunta. Por isso colocaram two aqui. Você tem que escolher duas vezes. Se eu escolhesse um e não escolhesse o outro, estaria errado. Qualquer um desses dois. Eliminei dois, só me sobraram dois. Pergunta correta, com certeza. Aí, ó, certinho. Vamos para a próxima. Com quem a princesa Elizabeth foi casada? Bom, a gente fez um churrasco aqui com os nossos amigos ingleses e a gente entrou nesse comentário, né? Por que que o rei tem a rainha consorte e a rainha não tem um rei consorte? Por um nível, e ele explicou pra gente que tem um nível de hierarquia. O rei, ele é o nível mais alto, depois vem a rainha. Ou seja, mas como na Inglaterra já tinha a rainha e ela se casou com outro cara, mas esse cara não pode ser superior a ela porque ele não vem da linha sucessória, ele se manteve como duque, príncipe ou etc, o que quer que ele fosse. Por isso que a gente tinha o príncipe Philip. Então a rainha era o topo. Hoje, como a gente tem o rei que é o topo, aí você cria uma rainha consorte, mas ela não tem poderes nenhum, porque ela não vem da linha sucessória, ela não faz parte, ela simplesmente é a mulher do rei. Então por isso que falam rainha consorte. Beleza, essa aqui foi fácil também. Depois, mais pra frente, eu vou fazer outro teste e aí a gente vê o nível de dificuldade, que perguntas que se repetem e tudo mais. Normalmente, quando você entra nesse site, o primeiro é fácil para te dar uma motivação, né? Mais fácil, mas mesmo assim, ó, vocês podem ver de 16, eu já errei 4 de 15. Então, quer dizer, estamos ali. Vamos lá. Quando é Christmas Eve? Pergunta mais fácil do mundo, né? Quando é a noite de Natal? Aí você tem essas opções aqui. 24 de dezembro, beleza, tranquilo, sem crise essa. Outra pergunta. Para que existe essa campanha? Nunca ouvi falar nessa campanha. Chartists. Aí você tem essas opções. O direito do voto aos 21 anos de idade, o direito do voto aos 18 anos, o direito do voto para mulheres, o direito do voto para o working class. Esse eu sei mais ou menos, quase certeza, não estou certo, mas eu acho que aqui, direito de voto da working class, aí ó, é o working class. Mas essa pergunta pode aparecer praticamente 3 vezes, substituindo simplesmente aqui o sujeito, aqui o... Vamos para essa. Quais flores são associadas à Inglaterra? Isso é bem comum aqui, você tem flores associadas à Primeira Guerra, à Segunda Guerra, a momentos históricos e tudo mais. Você tem aqui essas opções. Pelo nome, a gente iria provavelmente nessa daqui, que é mais forte. Essa aqui é uma bem falada aqui também, mas a flor que é associada à Inglaterra é a rosa. Qual bandeira tem uma cruz branca, né? Um X branco com um fundo azul? Apertei errado aqui, galera, sem querer. Na hora que eu fui descer o mouse, eu cliquei e ficou Inglaterra. Mas essa é óbvia que todo mundo sabe que é Escócia. Ou seja, nessa bobeirinha que eu dei, eu acabei errando mais uma. Pra você ver, como um simples toque do mouse sem querer, porque vocês viram que toda vez que eu chego numa pergunta, por exemplo, nessa daqui, ó.
Por exemplo, essa pergunta aqui, eu sempre venho mostrando aqui assim para vocês. Só que numa dessa eu cliquei, deu errado. Então, na hora, se você clicar errado também, a pergunta tá errada. Não tem essa, pô, é óbvio que era. Acontece. Então, aqui são exemplos de coisas que podem acontecer também. Beleza? Mas vamos lá, essa daqui. Quem apontou isso? Primeiro-ministro? O speaker? O monarca? Eu vou ir no monarca. Acertei mais um, essa eu sabia também. Que caridade trabalha para preservar prédios importantes? Red Cross, aí você tem essas opções. National Trust, eu tenho National Trust, a gente usa bastante o National Trust para viajar e tudo mais, conhecer lugares aqui na Inglaterra. Foi assim que a gente fez em vários lugares ali de Lake District, nos vídeos que vocês têm aí na nossa playlist. E é o National Trust, essa resposta. Ok. Outra próxima pergunta. De onde era Robert Burns? Vocês sabem de onde era Robert Burns? A gente tem essa opção. Scotland, Northern Ireland, Wales, England. Não faço ideia, vou chutar. Escócia. Acertei, mas essa foi chute total, cara. Não sei nem quem ele era. Se eu errasse, ia mostrar quem ele era e tudo mais. Tem aquelas opções, por isso que vale a pena fazer todo o teste. Mas vamos lá para a próxima. Pergunta super fácil aqui, inclusive uma pergunta boba, né? Roast beef é uma comida tradicional em qual país? Aí tem as mesmas opções que tivemos na anterior, Inglaterra. Isso aqui fácil também. Última pergunta dessa sessão, depois a gente faz outro teste. Quais dois atores britânicos venceram recentemente o Oscar? Eu não assisto o Oscar, acho a festa da lacração e não curto, mas quem curte, né, aproveita. E aí você tem essa opção. Qual dois atores britânicos ganharam o Oscar? Leonardo DiCaprio é britânico? Não, já elimina. Jack Stewart, quem era Jack Stewart? Piloto de Fórmula 1 escocês, também não é. Sobraram esses dois, a gente vai chutar e acertou a Tilda e o Colin. Ou seja, esse teste aqui, vamos ver como é que eu fiz. Como é que eu fui nele aqui, ó. Terminar o meu teste. E aí, ó. Results em 24 minutos. 19 questões, acertei 79%. E aí eu posso me registrar para liberar outros testes. E aqui, ó, você passou, cara. Passei, mas você tem que acertar 18. Ou seja, sem estudar e ainda peguei um teste bem fácil. Corre o risco de você pegar um teste com as perguntas todas mais difíceis. Então é muito relativo. Mas esse foi o vídeo, mais ou menos para a galera ter uma ideia. Vocês viram que eu dei bobeira ali numa das perguntas. Fui descer o mouse para mostrar para vocês. Cliquei na primeira opção e era a terceira opção. Mas acontece. Mais para frente eu faço mais outros testes aqui só para a galera ver e conhecer. Eu vou pesquisar mais, vou ver na hora que eu pegar um teste que eu acho que seja bem difícil, eu regravo ele, beleza? Esse foi o vídeo. A gente se vê no próximo. Um abraço e até mais.